Olá, tudo bom? Deixa eu ver aqui se eu adiciono a Beni. Vamos lá. Deixa eu chamar a nossa amiga aqui. Oi. Vamos lá, cadê a Beni? Cadê a Beni? Oi, oi, oi. Estamos aguardando a Beni aqui entrar. Olá. Vamos lá, dona Beni, me aceita aí. Deixa eu convidar essa moça aqui de novo. Oi, Beni. Cadê você, Beni? Te achei. Oi! E aí, Hoje estamos sem gente? microfone. Hoje estamos sem microfone? Olha só! Os fones aqui hoje deram problema. Vamos na voz e violão. Vamos na voz? Vamos na voz e violão. E aí, como é que tá as Deixa eu ver coisas? se eu Como é que foi seu consigo. dia? Oi. Menina, que loucura, 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 né? Vamos na voz? Tá dando Paty, retorno nem aí, te né? conto. Oi! Ai, deixa eu desligar aqui só um. Que eu liguei aqui no. Tá ótimo, Eu tô me agora foi. ouvindo. Tá te ouvindo, né? Tava Eu estou me quase pensando ouvindo. que tinha sido arrebatada. É, para ser exemplo e Oi! inspiração, vai ter E que aí, tá me tentar. vendo Oi, tudo Jô! direitinho? Não Quem tô entrou ouvindo, aí? graças a Nossa, Deus. Nutri! Olá, Anne, querida, que prazer estar aqui com a gente. Bem-vinda! Meu povo lá da Bahia, que agora está em São Paulo, né, minha amada? Oxente. Oi, Pois, o que eu tô é porque organizando aqui, vou ver se eu consigo colocar o... Só um pouquinho. Vamos lá, tô te esperando. E aí, tá melhor? O papo promete. A tua imagem, para mim, está desfocada um pouquinho. Não sei se para as outras pessoas. Oi, E negas. aí, Oi, gente? Jô. Tá desfocada? Oi, nega, Jô. Oi, amada, Jô. Como é que tá a imagem aí? Tá desfocada? Ou só a Patrícia que me olha assim? Põe o óculos, Patrícia. Não, você botar o óculos aí que eu não te enxergo mesmo. Alguém pode dizer como é que tá a nossa imagem aí, por favor? Pra mim, eu tô me vendo escuro aqui. Tá pra vocês assim também? Refletindo um bocado de coisa? Como é? Anne, para mim também, o que a Beni está desfocada, é isso? Eu tô desfocada. Eu Desfocada, sou meio Beni. desfocada, né, gente? Eu tô desfocada? E aí, como é que eu faço? Tu tá no Conseguiram me notebook ou ver no agora, celular? gente? Eu tô no celular. Será que no note fica melhor? Agora ficou legal. Aí, Ficou legal? agora ficou legal. Deu? Pronto. Congela aí Aê! e fica. Iracema, minha amada, bem-vinda, Felipe! Felipe Olá, Carvalho! tá vendo? Olá, boa noite! Vamos chegando, chamando os amigos, as amigas. Vamos lá, gente. Bota o aviãozinho aí, chama os teus amigos, coloca para todos os seus contatos e vamos bater Não um é? papo. Vou fazer isso agora PIBBB. com os meus contatos. Ó, vou fazer isso agora com os meus contatos. Vou chamar Vamos minha lá, irmã, nós. gente. Vamos lá, nós. Vou chamar Vamos um lá, povo nós. aqui, tá? Chamar a Célia, chamar um povo que tá Mandei para lá 20. na Argentina. Mandou para 20? Mandei para 17. Vamos lá. Muito bem. Boa Muito noite, bem. Franciane. Tudo bom?
Ó, a Gil tá Oi, falando que agora Silante. resplandeceu. Foi mesmo, que bom. Olá, Franciane. Tempo que eu não te vejo, gata. Ai, Boa ai. noite. Agora resplandeceu, foi ótimo. Servinha linda, bem-vinda, Esther, querida. bem-vinda. Gente, deixa eu puxar mais aqui. Qualquer interferência de barulho, tá bom? Perdoem, porque hoje os fones não resolveram aqui. Valeu, Anne. Mandou para suas irmãs da Bahia. Eu também mandei, Anne. Mandei para as minhas amadas Vamos da lá. Bahia. E aí, meninas, quem foi que fez a tarefa de casa? Conquista Quem e foi que criou um poções, assim novo tu me mata hábito? de... Pera aí, que a Anne tá me matando de saudade, falando de vitória da conquista e de poções. Mas assim, minha amiga, misericórdia. Um mata baiano do coração, Eita, não. mata de vez. Oi, Imagine, Carol. Paty. Olha, Imagine, Carol, peraí, cadê? deixa eu dar uma Nossa, louca né? especial pra Carol, tá? Deixo, A com Carol é outro certeza. nível. Deve ter alguma razão especial para isso, assim, né, gente? Mas olha, Oi, Bia. voltando lá com a Anne, Paty, Vitória Ah, da Conquista, na Bahia. Ai, meu Deus, foi a primeira cidade no Brasil em que eu reuni como igreja. Amo de coração, de paixão, assim. Ô, misericórdia! mas aí eu vou te fazer a pergunta. Lá na Bahia, Lá você vem. era exemplo ou inspiração, Beni? Hum, essa eu vou deixar para responder no final da live. Ah, tá ótimo. Oi, Thaís. Bem-vinda, meu amor. Thaís, bem-vinda, querida. Pois é. Você vai ter que me responder essa pergunta, dona Beni. Menina, dura coisa me pede essa mulher. O que acontece? Todo dia que a gente se encontra, ela faz cada pergunta, né, gente? Mas me digam aí vocês. É exemplo ou é inspiração? Fala aí pra mim. Responde essa aí, Anne. É exemplo ou é inspiração? O que você Vamos lá, acha? quem tá na live aí, vamos lá. A Beni. Não, a Beni da Bahia não. Vamos regionalizar, vamos brasileirar o negócio. A Beni é exemplo ou é inspiração? Vamos lá, vamos começar pela Beni. Mas tem que ser eu na Berlinda, misericórdia. Vamos lá, gente, quero ver. Agora eu quero ver. Vai lá, vamos lá. Beni é inspiração ou Beni é exemplo? Ó, os dois, aí a Anne respondeu. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Mary. Ai. Olha aí, a Anne respondeu exemplo. Meu não, mas Deus, a Anne mudou a só. resposta. Ela já tinha respondido que eram os dois. Olha, a Ana também respondendo exemplo. Exemplo, olha que legal a resposta de vocês. Olha. Ser padrão Ana é outra coisa. Olha aí, a Ana Carolina que você pediu assim, não espera para eu dar uma boa noite especial, tá dizendo que eu sou exemplo, Patrícia. Olha só. Nossa. Eu nem vou perguntar o que eu sou, vai ficar quieta, vai. Oi, Branca, bem-vinda, amor. Branquinha, querida, um cheiro em você, meu amor. Bem-vinda. Não, a Anne já tá elogiando demais a Beni. Bora parar, porque é melhor. Olha, sabe como é, né? Desculpa aí. Oh, meu Deus, desculpa aí, mas... Baiana tem um pacto assim que... Eu vi Josemeire aí, foi, Paty? A dona Meire está na nossa live. As duas são, Thaís, as duas são.
A Beni, para mim, é exemplo. Oh, misericórdia! Beijo, Fran! Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só, vamos começar da seguinte maneira. Vamos retomar um pouco, né, Paty? O que a gente viu no mês de janeiro. Gente, nós já estamos no segundo degrau deste ano. Olha só. Nós começamos falando para todas vocês, nossas amigas e convidadas, né? Essa live, ela sempre acontece 2 vezes no mês. Sempre dia 12 e dia 21. Mas nesse mês, por causa da conferência, a gente adiantou um dia. Estamos aqui juntos hoje, dia 11, tá certo? E nós começamos falando das nossas muitas bagagens, das nossas muitas mochilas, né? E dos muitos bolsos dessas nossas mochilas, dessa bagagem que a gente carrega na costa. E a mochila, como sendo o nosso coração, ele precisava ser esvaziado, ele precisava ser feito uma triagem daquilo que era bom e que precisava ficar e daquilo que não era bom e que precisava deixar ir. Ou seja, essa mochila pesada, ela precisava passar por uma revista que só você e eu podemos fazer. Por quê? Porque o coração não é o coração da Patrícia, gente. Não. Não é o coração da Beni também. É o seu coração. Então, cada uma de nós tivemos essa proposta. E aí, a primeira tarefa da primeira live foi fazer o que eu vou deixar no meu coração e o que eu vou tirar do meu coração. Lembram disso, vocês? Alguém estava aqui junto com a gente? E aí veio a segunda live de janeiro, que a gente aprofundou um pouco mais. Nós falamos um pouco sobre transformação, falamos sobre como é bom estar no casulo, como é bom passar pelo processo, né? Que a gente vê a lagarta, assim, a gente olha para baixo para ver a lagarta, mas quando ela está no casulo, um lugar difícil, que você só passa sozinho, um lugar apertado, um lugar escuro, mas ali é um lugar de transformação. E aí você se transforma numa bela de uma borboleta e você fica mais leve. Aí veio a segunda tarefa, né, Paty? O que você pediu nessa segunda tarefa, Paty? Criar um novo hábito. Criar hábitos em sua vida. Ou seja, para a borboleta sair do casulo, ela precisa criar o quê? Asas, depois ela precisa bater as asas e voar. Então, isso são novos hábitos que a borboleta criou. E a tarefa que a gente deixou foi criar hábito na sua vida. E aí eu não sei como é que o pessoal fez o dever de casa, né? Pois é, né? Alguém fez esse dever de casa para falar aí para nós? Que hábitos foram esses que vocês acrescentaram na vida de vocês? Por exemplo, eu fiz essa lição, tá, Paty? Eu acrescentei na minha vida umas coisas que eu não dava muito atenção, mesmo porque eu não tinha informação. Aí, quando eu conheci sobre gorduras boas, sobre umas coisas assim de nutricionista, igual a Jo que tá aí, me ensinou, o que acontece? Eu comecei a colocar na minha alimentação as castanhas. Olha só. Eu não fazia uso, para mim era indiferente. Mas hoje eu vejo como elas me ajudam de um modo geral, tá certo? Na minha alimentação, na minha nutrição, na minha saúde. Olha, tô trocando gordura ruim por gordura boa, gente. Isso é possível. Tá bom? E eu tô dando mais atenção também a uma fruta que eu já gostava, mas que eu não dava muita atenção, mas que agora eu tô dando muita atenção, que é o abacate. Então, eu fiz isso, né? Eu tô comendo mais abacate e tô comendo castanhas, que eu não comia. Me diga aí, o que vocês fizeram de novo nesse período? Nós já estamos fazendo um mês, hein, gente? Só dá boa noite aí pra Célia. A Fran que entrou também. Gente, Célia tá lá na terra do sol nascente. Obrigada, Célia, por estar aqui com a gente, viu? Beijo para você. Ou seja, esse horário é quase o almoço da Célia, né? Exatamente. Exatamente. Bom, guerreira, lindona. Obrigada, Célia. A gente vai começar a nossa live
E foi um tema bem legal que a gente montou pra gente, foi exemplo ou inspiração. Ó, a Jo falou que criou o hábito de descansar após o almoço. Muito bem. Olha só, merecido. Keuzinha, minha irmã, cheiro pra você. Aqui eu falou que o hábito que ela criou foi acordar às 4h30. Tô nesse hábito também, que eu. Há quase um ano. Esse hábito aí eu adquiri. Exatamente, eu também tô nessa, Patrícia. Isso é um exemplo ou é uma inspiração? Você foi meu exemplo e se tornou minha inspiração. Olha, ó. Oh, meu Deus. Olha a responsabilidade, gente, de ser exemplo ou de ser inspiração. Mas aí, Paty, conta pra mim, que contraste é esse ou quais as evidências que há nesse processo de exemplo e de exemplo ou inspiração? Conta pra mim aí. Deixa eu só colocar aqui. A Anne colocou que agora está acordando às 6 horas para fazer caminhada. Anne, ó. Parabéns para você. Parabéns! Amanhã estamos juntas, das 6 às 7. Eu também estou indo caminhar. Bora comigo! O cuidado por si mesma já é um amor enorme por você, mostrando o seu hábito, mostrando a transformação para a borboleta. Maravilhosa. Ó, quando eu pensei na live exemplo e inspiração, exemplo para mim é eu particularmente o nome exemplo, eu lembro muito de matemática. Sempre o professor dava aquele exemplo da matemática ou exemplo de alguma coisa. O nome exemplo ele está ligado a algo que nos ajuda a realizar algo. Vamos dizer assim, eu tomo aquele exemplo como base. Então, você, a partir de... Todo mundo está vestindo verde, então eu vou vestir verde. Todo mundo está... Então, aquilo para mim é um exemplo. Eu tomo aquela base e eu sigo aquele exemplo. Então, o exemplo é justamente isso, pegar um modelo e copiar e realizar. Então, eu vou copiar aquele exemplo. A inspiração, ela te dá uma base. Então, por exemplo, eu gostei da ideia da fruta. Eu gostei da ideia do acréscimo das castanhas. Só que eu não gosto de castanha de caju. Mas eu vou pegar a inspiração da castanha e vou comprar castanha do Pará. Então, inspiração é você pegar essa base de exemplo, vamos dizer assim, e tornar minha inspiração. Entendi. E o pegar a base do exemplo e fazer minha inspiração. Então, o exemplo ele é muito bom, mas ele não pode ser, para mim, a perfeição. Eu não posso pegar aquele exemplo e querer cumprir aquele exemplo, porque muitas vezes eu não dou conta. Eu não tenho forças para ser um exemplo. Aí eu me frustro. Quando eu não pego aquele exemplo como uma inspiração para a minha vida, eu me frustro. Eu acabo sendo uma pessoa que eu não consigo. Eu crio um padrão tão alto pelos exemplos que eu tenho, e aí eu não consigo alcançar esse padrão e eu me frustro. Eu já até brinquei então, contigo hoje à tarde. Da questão usar a questão da comida, né? Então, para quem não conhece, para quem conhece a Beni, lógico. Segura aí, deixa eu dar boa noite à Gabi linda que chegou aqui, a Joelma. Oi, mãe. É o Kleber, Não estou conseguindo ler aqui direito. Bem-vindas, bem-vindas. É o Kleberson. Bem-vindo, gente. Exemplo é ser modelo. Anne, exemplo é ser modelo, mas não é ser o modelo que você precisa seguir. Então, você tem um modelo. Só continuando aquela parte que eu estava falando com a Beni, que rapidinho, que depois é a parte que a Beni vai compartilhar. Hoje à tarde eu falei assim, a Beni, para mim, é a inspiração de uma Masterchef. Ela é meu exemplo de Masterchef. O exemplo que está perto de mim.
Mas eu, Patrícia, eu não tenho como pegar o exemplo da Beni e querer seguir a risca porque eu não consigo. O que que acontece? Eu pego esse exemplo da Beni como inspiração para minha vida. Ou seja, eu comecei a gostar da cozinha. Mas eu não tenho como seguir o exemplo da Beni porque eu não alcanço. Eu não chego ao nível da Beni na cozinha. Mas eu, pelo menos, aprendi a fazer arroz, aprendi a fazer feijão, aprendi a fazer a comidinha básica. Eu não sei fazer essas coisas, detalhes assim, de um Masterchef. Então, para mim, a Beni foi exemplo, mas se tornou inspiração em algo que eu queria fazer. É mais ou menos isso, Beni. Vai lá, continua aí. Oi, Raimundinha, meu amor. Bem-vinda, querida. Osmar está por aqui com a gente também. Bem-vindo, Osmar. Então, olha só. O que acontece? Nós, na nossa vida, especialmente na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente sempre ouviu falar do exemplo, né? A gente sempre ouviu falar do exemplo, porque tem o exemplo a ser seguido, e isso é uma verdade, né? Mas o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que, individualmente, cada um de nós temos um talento que é nato, que é nosso. É certo o que a Paty falou. Por exemplo, eu realmente gosto de cozinhar. Gente, quando vocês vierem a Castanhal, venham à minha casa. Eu vou ter o maior prazer de fazer uma comidinha bem gostosa para você. Aqui, irmãos, quando eu frito um ovo, é o ovo que a Beni fritou, entendeu? Tem um negocinho assim. Os irmãos gostam, né? Os amigos, as amigas, as pessoas aqui de pé gostam disso. Mas o que eu quero dizer é que isso é algo nato de cada um. Então, assim, o exemplo, ele precisa ser meu ponto de partida. Mas se eu querer ser, por exemplo, igual a Patrícia, não vou conseguir. Vou te falar. Essa mulher bem aí em cima, tá vendo? Eu tô aqui embaixo e em cima de você. Aqui eu tô, pra mim, ela tá aqui na parte de cima, tá? O que acontece? A Paty, ela é um exemplo na disciplina com o corpo, tá certo? A Paty, ela vai pra academia. Gente, desculpa aí quem tá de academia, quem é, tudo bem se você gostar, você é um exemplo pra mim, mas você é minha inspiração. Mas ser um exemplo para eu querer, eu já tentei, acredite. Eu já tentei, eu já fui sozinha para academia, já fui em umas três academias, assim, já fui em academia de todo o padrão que você possa imaginar, do padrão top, até assim, fui diminuindo a expectativa, mas não consigo. Já fui para academia com a Paty várias vezes, não consigo. Já fiz um negócio de um crossfit que eu acho maravilhoso, eu acho tudo muito legal, mas assim, não é para mim esse exemplo de estar indo para a academia. Mas o que eu fiz, né? Eu tenho dificuldade de fazer exercício, eu sou muito sedentária, né? No meu trabalho, por exemplo, eu só preciso de uma cadeira e um computador, e aí a gente manda ver nas coisas, eu não preciso estar levantando, saindo, indo e vindo. Então, neste caso, a Patrícia é um exemplo no que ela faz, mas ela, para mim, serve de inspiração. Porque o que acontece? Eu não vou na academia, como ela vai, reza a lenda todos os dias, mas eu vou fazer minha caminhada na praça. Olha só, entenderam como que é? O meu dom não é para ir para academia, gente. Eu não tenho essa pegada de academia, pegar peso, pelo amor do Senhor Jesus. Não. O que eu faço com vocês? Venham para a praça. Vamos sentir mar no rosto, sabe? Um pouquinho de chuva caindo, igual hoje, né? Aqui em Castanhal. Vamos ver gente passando, assim, sem estar muito próximo, sem estar pegando aqueles pesos. Aquilo me desespera. Olha só. É um exemplo. Mas para mim, é um exemplo que serve de inspiração. Então, não é que eu não faço exercício. Eu não faço igual ela faz. Entenderam o que a gente quer falar? Com exemplo e com inspiração? É isso, né, Paty? Pois é, tá entrando, pessoal. Agora me pediram novamente para explicar mais ou menos o que é o exemplo e o que é a inspiração. Laiane, bem-vinda. Olha a cooperativa Cone Norte aí presente.
Olá! Como a Beni falou, é o seguinte, às vezes a questão do exemplo para a gente, ele se torna muito um peso. Por exemplo, para mim, antes, o ser pastora, o ser mãe, o ser esposa na época, isso para mim eu tinha que ser um exemplo, um padrão em todas as coisas. Isso para mim acabava pesando muito nos meus ombros, porque muitas vezes eu não conseguia manter esse padrão tão alto. E eu tinha que ser exemplo, eu tinha essa na minha cabeça, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser exemplo. E eu muitas vezes fazia coisas que para mim não eram boas, mas porque eu tinha que manter o exemplo. Até o momento que eu decidi não ser exemplo, mas ser inspiração. Então eu peguei pessoas, eu peguei na palavra de Deus, eu fui lendo e eu fui descobrindo que eu poderia pegar os exemplos, mas adaptar a minha realidade. E tornar isso uma inspiração para a minha vida. Então, quando a gente vê, por exemplo, histórias de grandes homens, grandes mulheres, a gente fala assim, nossa, essa mulher alcançou isso, nossa, esse homem alcançou isso é um exemplo para a gente seguir. Mas se a gente for olhar a vida dessa pessoa, a gente não consegue caminhar no mesmo caminho que ela caminhou. Mas o que é que eu faço? Eu olho para a vida dele ou dela e vejo uma inspiração para mim. Eu falo, poxa, se ele conseguiu, e ela conseguiu ser isso, eu também consigo. Talvez não por esse caminho, mas eu consigo ir por outro. A gente está perguntando o que move mais, o exemplo ou a inspiração? Não é o que move mais, é que os dois se complementam. Não tem como retirar o exemplo da inspiração e a inspiração do exemplo. Não tem como separar. O exemplo, ele é aquele padrão formado. Mas eu não posso pegar aquele padrão e querer colocar na minha vida. Por exemplo, eu amo academia, eu amo me cuidar, mas eu nunca vou ser uma Gisele Bündchen. Que padrão que você pegou, hein, amiga? Pois é, porque eu não tenho altura, porque eu não tenho a beleza daquela mulher, não tenho aqueles cabelos. Então, assim, ela é o meu exemplo. Poxa, uma mulher linda, talentosa, mãe de família, empresária. É o meu exemplo. Mas eu sei que, para mim, eu não vou alcançar aquele exemplo, mas ela vai servir da minha inspiração. Então, aqui a Franciane colocou, exemplo exige mais, a inspiração leve, pelo que eu estou entendendo. Na verdade, você tem sempre que ter exemplos na sua vida, mas você não pode querer imitar esses exemplos. Porque a carga para a sua vida muitas vezes se torna pesada demais. Essa é a questão. Eu tenho que ser um exemplo como mãe, eu preciso ser um exemplo como mulher, eu preciso ser um exemplo como... Então, assim, quando eu falo do nome exemplo, parece que pesa. E eu falo assim, não, eu só quero ser uma inspiração. Sim. Porque às vezes as pessoas olham para um exemplo e veem que é quase impossível de alcançar. Aí se desanima. Poxa, aquela mulher ali, aquele homem é o padrão, mas eu não consigo alcançar. Ou seja, aí eu desisto, não vou fazer nada porque eu não consigo alcançar. Porque aquele exemplo é alto demais para mim. Exatamente. É aquele negócio, né? O exemplo... Quem está entendendo? Os exemplos servem de inspiração. Isso mesmo, Osmar. É exatamente isso. O exemplo, ele serve de inspiração. E eu vou falar outra coisa para vocês. Ó. Pensa aí junto comigo, vocês. Em algum momento da nossa vida, nós somos exemplo. E em alguns momentos, nós também somos inspiração. Vocês pararam para pensar nisso? Porque quando a gente olha sempre o outro, né? Mas se a gente se olhar no espelho, para a gente se ver refletido no espelho, em algum momento da nossa vida nós fomos exemplo para algumas pessoas. E exemplo nunca vai ser para todos, gente. Desculpa aí vocês, nunca vai ser para todos. E inspiração também nunca vai ser para todos. O que me inspira pode não ser o que te inspira.
E o contrário também é verdade. Aquilo que te inspira pode não ser o que me inspira. Tá entendendo? Por exemplo, olha, eu amo leitura. Amo a leitura. Amo. E eu decidi esse ano ler toda a Bíblia até junho. Porque junho é o melhor mês do ano. Porque é o meu mês, tá? Desculpa. É o meu mês. Então, o que acontece comigo? A Bíblia, para mim, é o livro dos livros, tá certo? Eu tenho vários outros livros que eu tenho lido paralelamente, mas eu tenho dado uma atenção especial à Bíblia. Então, eu tenho acordado, a partir agora de fevereiro, né? Eu tenho acordado às 4:30 da manhã e a primeira coisa que eu faço é ler a minha Bíblia. Gente, é uma maravilha. Eu não tenho, ninguém me incomoda. Ninguém me incomoda. Ninguém me distrai. Ninguém me incomoda, ninguém me distrai, ninguém tira a minha atenção, ninguém me chama. Eu tô ali, naquele momento, entregue naquela imersão saborosa, deliciosa, prazerosa, uma comida quentinha, deliciosa que é a Bíblia para mim. Eu amo aquele momento, eu amo estar ali naquele momento. Isso é um exemplo ou uma inspiração para você? Acordar às 4:30 da manhã para ler a Bíblia é uma inspiração ou é um exemplo? Entenderam? Olha só, você pode dizer assim, não, Beni, é maravilhoso ler a Bíblia em qualquer horário, concordo com você. Mas a pergunta é, neste contexto, isso é uma inspiração ou isso é um exemplo? Se for um exemplo, você vai falar assim, olha, presta atenção, essa chave tem que virar para você, porque é uma experiência pessoal de cada um, tá bom? Se for um exemplo, você vai falar assim, poxa, Beni, eu gostei muito de ouvir o que você falou, mas esse horário para mim não é legal, eu não acordo muito bem nesse horário, eu preciso dormir um pouco mais. Isso que eu relatei para você nessa situação é somente um exemplo. Você pegou aquilo como exemplo, vai se inspirar naquilo e vai colocar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você consegue fazer. Olha, eu não consigo ler a Bíblia às 4:30 da manhã, mas eu consigo ler a Bíblia às 7:30 da manhã no meu café. Beleza? Entenderam o que a Paty está querendo dizer? Que nós estamos querendo dizer? Então, o mais importante é os exemplos, eles vão estar sempre aí. Mas nem sempre nós vamos conseguir estar igual ao que falam para nós, e daquele mesmo jeitinho. Mas a gente vai funcionar, a gente vai fazer. Entenderam o que é um exemplo e o que é uma inspiração? Fala aí para mim. Entendeu, Branquinha? Gabriel, bem-vindo. Olha o filhão aí. Gabriel, grande cara. O que a Beni falou foi interessante, assim, 4:30 da manhã, acordar e ler a Bíblia. Se eu for pegar isso somente como exemplo, eu vou dizer, não consigo acordar às 4:30 e ler a Bíblia. Pronto, não vou fazer. Só que quando eu pego esse exemplo da Beni como inspiração, cara, acordar e ler a Bíblia é muito bom. Mas eu acordo às 7, mas eu acordando às 7 eu vou ler a Bíblia. Ou seja, o exemplo me inspirou. Porque muitas coisas que a gente vê, a gente às vezes quer como exemplo, elas estão diferentes da nossa essência, da nossa identidade. Muitas coisas são exemplos no mundo para as pessoas, mas elas estão longe da nossa identidade, da nossa essência. Passam distantes. Mas nem por isso eu não posso pegar aquele exemplo e trazer para a minha vida como uma inspiração. Por exemplo, eu fui assistir um documentário hoje da história do McDonald's, né? E realmente a história é muito interessante, como é que foi transformado em franquia e tal. Poxa, que legal essa parte. Só que quando se refere à parte da família dele, não é um exemplo. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei toda aquela história e peguei a parte da inspiração, de correr atrás do que você quer, de sonhar grande, de ter visão.
Isso para mim me inspirou. Mas algumas coisas para mim que foi dado como exemplo foge da minha essência, da minha identidade. Então, muitas vezes, a gente olha para alguma coisa e fala assim, ah, aquilo é um exemplo, mas às vezes aquele exemplo foge da minha essência. Então, eu preciso muito identificar isso. Nem todo exemplo que é bom para a Beni é bom para mim. Nem todo exemplo que é bom para tal pessoa é bom para mim. Então, eu preciso primeiro identificar se aquele exemplo faz parte da minha essência, se aquilo se adequa à minha identidade e se eu consigo usar aquilo como minha inspiração. Por quê? Porque quando eu boto um padrão, eu não consigo cumprir. Quantos de nós já tentou seguir um padrão, aí se decepcionou, não conseguiu fazer e desistiu? Porque tentou seguir aquilo à risca. Tentou colocar aquilo na prática do exemplo de todos os detalhes. E não é assim. Eu preciso me inspirar naquele exemplo. Entendeu? Talvez, por exemplo, eu, Patrícia, nunca vou ser um Paulo. Como a Bíblia fala, que o irmão Paulo foi exemplo em quase todas as coisas. Mas eu me inspiro na vida de Paulo. Em algumas coisas eu consigo manter o padrão que Paulo, outras eu não consigo, mas isso não me faz desanimar. Eu olho para Paulo e vejo a inspiração. Ele conseguiu, eu vou trilhar o caminho. Do meu jeito, no meu tempo, na minha passada, mas eu não vou desistir. Eu vou seguir o exemplo, vou me inspirar na história dele e vou fazer aos poucos. Então, assim, essa é a questão. É muito junto o exemplo e a inspiração. Mas o exemplo, eu volto a dizer, não pode ser um peso para mim. Exemplo tem que ser uma inspiração de que eu posso também e sou capaz de fazer. Isso. Oi, Emília, te vi por aí agora. Beijo, querida. Bem-vinda. Então, meninas, me conta, meninas, a Carmen entrou? Aê, meninas e meninos, todos vocês que estão por aqui, me conta uma coisa. O que para você é um exemplo e o que para você é uma inspiração? Fala aí nos comentários. Deixa eu ver como é que vocês estão aí acompanhando. Esquece eu e a Beni. Fala alguma coisa com um exemplo diferente. Na sua vida, lembra que eu falei para você que você precisa, entendeu? Virar a chave desse negócio? Porque o padrão inalcançável frustra você. Esse que é o grande tchan. Ele vai sempre existir, tá? O padrão, ele vai sempre existir. Mas o padrão inalcançável, que diversas vezes a gente olha para ele, esse padrão faz a gente naufragar. Então, o que te inspira? O que te inspira? Geralmente é a partir de um exemplo. O que te inspira? Me fala aí, o que te inspira? Estamos aqui. Oi, Rafael. É o Rafael? Aê! Enquanto chegam os comentários... Vamos lá. A inspiração, ela tem que ser, para mim, ela tem que ser um... Outro abraço, Rafael. Ela tem que ser, abraço, mim, Rafael. Aquilo que eu acredito que vale a pena fazer. Então, qual é o exemplo? Alguém escreveu aí, passou rápido, deixa eu tentar voltar aqui, peraí. A Branca colocou assim, exemplo para mim foi meu pai, sempre perseverante. Isso. Olha aí. Então, pega o seu pai como exemplo de perseverança e se inspira nessa perseverança dele. Talvez você não consiga ser igual a ele, porque ele foi meu exemplo, mas se inspira nessa perseverança. O que seu pai fazia em tal situação? O que ele agia? De forma ele agia? Ou seja, se inspira nesse detalhe. Sim. Vamos lá, quem mais pode compartilhar o que é um exemplo e o que é uma inspiração? Para mim não está chegando. Eu acho que parou aqui. Mas deixa eu falar um pouco para vocês, uma coisa muito palpável esses dias.
a gente vem acompanhando uma série de lives feitas por Pedro Dong, né? Acho que vocês conhecem. E aí, quando se falava sobre as coisas referentes ao reino de Deus, a gente tinha ou não tinha um exemplo de um padrão muito elevado, a ponto de a gente falar, eu falava, não sei se vocês falavam, mas eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou alcançar esse padrão para entrar no reino? Aí veio uma grande luz. Porque não é que o padrão diminuiu. Vocês estão entendendo? Estão entendendo essa sacada? Não é que o padrão diminuiu. É que a minha inspiração, ela foi mais elevada. Ela foi elevada de nível. Então, olha só. Para mim reinar hoje, eu preciso estar numa ascendência com relação à minha vida com Deus. Eu preciso estar... Eu não posso parar no meio do caminho, porque quando você para, estaciona, você fica para trás de qualquer forma. Ah, eu andei, morri na praia. Não tem esse negócio assim? Nadei, né? Andei não, nadei. Nadei, morri na praia. Sabe por que você morreu na praia? Porque você parou. Se você tivesse entrado dentro de um barco, você ia navegar mar adentro. Entenderam? Então é isso. Então hoje o reino, ele é mais estar no reino, participar das coisas referentes ao reino que há de vir, né? Ela hoje, aos nossos olhos, ficou ou não ficou mais perto da gente? Aquele exemplo tão distante, hoje está mais perto. Olha, se eu manter o meu nível de comunhão com o Senhor em ascendência, de estágio em estágio, eu vou chegar lá. Quando o Senhor voltar, se o Senhor me encontrar assim, fazendo assim, de estágio em estágio, eu vou chegar lá. Isso é um exemplo alto, inatingível. Você já pensou o que é você chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo? Misericórdia! Mas é possível. Quando? Quando eu não paro, quando eu não estaciono, quando eu prossigo. Então, esse exemplo é a minha inspiração. Eu quero chegar lá. Mas se eu ficar só contemplando e refletindo, dizendo que o espelho é bom, que essas coisas são assim mesmo, que isso vai acontecer, se eu não me movimentar, se isso não está me servindo de inspiração para eu me levantar e prosseguir e realizar de acordo com o que eu posso, porque cada um tem uma medida diferente, então eu já fiquei para trás. Entenderam? O exemplo precisa me mover. O exemplo precisa fazer eu caminhar para estar naquela altura. Só que ninguém sobe uma escada de 8 andares com um passo, gente. É um passo para cada degrau. Então a gente não pode parar de subir. A gente não pode parar de olhar aquilo como inspiração e seguir em frente. É verdade. A Iracema colocou um comentário aí. O Senhor quer olhar para nós e ver que, independente das tribulações, nós permanecemos perseverantes na presença do Senhor. É isso aí, Anne. O Iracema. É isso aí, Anne. É interessante Iracema, essa questão. Iracema. A Iracema foi. Então, assim, é interessante essa parte do exemplo. Por exemplo, a gente tem o exemplo de como chegar no reino. Mas, às vezes, a gente, hoje o dia, poxa, eu acordei, não estou me sentindo bem, parece que eu não me sinto nem digna de subir o primeiro degrau. Aí, muitas vezes, isso me faz parar, porque, para mim, aquilo lá é tão inalcançável que eu desisto. Então, na realidade, tudo para a gente tem que pegar os exemplos e nos inspirar. Ou seja, hoje eu estava até falando com um amigo meu, ele falando, em muitos outros momentos ele me aconselhou muito, e hoje o Senhor me permitiu aconselhar ele, né? E ele estava falando que ele estava sentindo tão para baixo, que ele não estava sentindo nem digno de desfrutar do Senhor.
E aí eu falei assim, mas como pode ser isso? Não, é porque eu acho que eu não sou digna. Aí eu comecei a compartilhar alguns exemplos dos próprios pessoas que conviveram com Cristo, que muitas vezes se desanimaram, que muitas vezes quiseram desistir, que negaram o Senhor. Mas isso, o que a gente lembrou? A gente lembrou do olhar do Senhor. Eu tenho muito na minha mente o olhar de Cristo quando ele olhou para Pedro, quando Pedro errou, quando Pedro negou 3 vezes. Então, esse olhar de Cristo é que serve para mim de inspiração. Ou seja, mesmo eu tendo os meus momentos frágeis, mesmo eu tendo momentos que eu quero desistir, mas eu tenho que ter inspiração do reino. O reino é minha inspiração. Eu vou levantar e vou continuar navegando. Eu vou continuar dando mais um passo de cada vez. Então, assim, isso todo tempo eu tenho que ter essa inspiração. E outra coisa, nós temos algo dentro de nós que nos inspira constantemente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, todo momento, está nos inspirando. Eu tenho um versículo que eu clamo muito ao Senhor: traz à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me inspira a continuar, que não me deixa desistir. Então, assim, esse tem que ser o nosso lema de vida. Então, assim, tá difícil? Tá. Mas eu preciso me inspirar em algo. A melhor inspiração é o Senhor Jesus. Mas muitas vezes a gente pega uma inspiração mais humana, vamos dizer assim. Né? Sim. Então, assim, nós mulheres nos inspiramos nas mulheres da Bíblia. Os homens se inspiram nos homens da Bíblia. Por quê? Porque parece mais acessível a gente, porque é mais próximo da nossa realidade. E isso, eu pego aquele exemplo, me inspiro e continuo. Vejo as falhas que aqueles homens tiveram, vejo os momentos que eles quiseram desistir, vejo as fragilidades que eles tiveram, a sua humanidade, mas isso me serve de inspiração para dizer assim, eu também consigo. Então, a live de hoje foi para dizer assim, tudo na nossa vida nos serve como exemplo, mas também precisa nos inspirar a continuar. E não se tornar o exemplo como um fardo. Eu não consigo chegar a esse nível. Então, se eu não consigo chegar a esse nível, eu desisto. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Desistir, não. Desistir. Não faz parte do nosso dicionário. Não faz. Não. Eu queria trazer uma outra coisa para nós, que é uma outra reflexão, tá? Acho que foi a Jo falou aí de olhar demorado. Eu gosto muito dessa frase, eu aprecio muito essa frase, né? E os exemplos que nos dão inspiração, aqui eu falou bem aí também, né? Que inspiração são os exemplos que me faz seguir. O que acontece? Olha bem o que eu vou te falar e veja se você consegue virar essa chave na sua cabeça. Se o exemplo que eu vejo, ele é um exemplo muito intangível, esse exemplo, ele pode ser uma fuga. E não um caminho a ser seguido. Ok? Vou repetir para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. E bota aí um joinha se você entendeu. Olha só. Se o exemplo que você tem é muito intangível, tá certo? É uma coisa lá da estratosfera. Esse exemplo, ele pode ser somente uma fuga. E não algo que te inspira a prosseguir. Então, olha só, na nossa vivência, a gente está falando do nosso coração, a gente está falando dos pesos que a gente carrega, e a gente pode colocar uma coisa tão legal como uma coisa que nos sobrecarrega. Sabiam disso? E o exemplo, por exemplo, eu falei no início, e é uma verdade, tá? O exemplo da Patrícia com relação a todo o cuidado que ela tem com o corpo dela, que ela vai para a academia e vai mesmo, tá doente, ela vai, tá sã, ela vai, precisa fazer uma coisa, ela troca de horário. Eu não tenho isso para mim. Entendeu? Olha só.
Se eu tenho esse exemplo dela como algo tão estratosférico, tão intangível, o que que acontece? Em vez desse exemplo me inspirar, esse exemplo me dá um atalho, me dá uma rota de fuga. E é isso que a gente precisa tratar aqui. Olha que coisa tão minuciosa que é. A gente pode destruir um exemplo tão bacana desse, por quê? Porque a gente coloca num patamar intangível demais. Então, ó, que os nossos exemplos sejam exemplos que eu apalpável, sabe? Ah, eu prefiro mirar na lua. Tudo bem, mas para você mirar na lua, você precisa estar um pouquinho mais embaixo. Você precisa estar na terra. Seu pé precisa estar firme. Então você vai, entendeu? Então, os exemplos intangível demais, eles podem ser uma rota de fuga e não é isso que nós queremos aqui. Nessa noite, nós estamos falando de exemplos que me levam a prosseguir. Então, o que que acontece? Eu realmente não consigo acompanhar a Patrícia nessas academias da vida que ela faz e tal, que eu, particularmente, acho muito legal de observar e de ver. Agora, para mim fazer, aí ela me serve de inspiração. Então, se você quiser me encontrar amanhã fazendo exercício, de 6 horas às 7 da manhã, eu estou na minha praça caminhando tranquila, satisfeita, sorrindo. Mas olha, de vez em quando ela me acompanha também, ela é parceira, ela me acompanha. Ah, gostei de ver. Ela é minha parceira, ela me acompanha. Mas então, vocês entenderam o que a gente está querendo falar? Quando os nossos exemplos eles são intangíveis, nós é que colocamos o exemplo de forma intangível, tá? Não é que necessariamente o reino de Deus eu colocava lá em cima. Agora, Acho que não sei se foi a minha internet ou a da Beni que deu uma caída. Gente, eu não sei se foi a minha internet ou a da Beni que caiu. Alguém responde aí, por favor. A internet da Beni caiu. Então vamos lá. Deixa eu chamar a Beni aqui de novo. Eu acho que a internet dela caiu. Vamos ver se ela volta. Mas é justamente isso que a gente estava compartilhando com vocês. Enquanto a Beni foi arrebatada, nós ficamos top. Ai. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado. A Beni está entrando de novo. Beni, volta a câmera para você. Tá agora. Bem-vinda de volta. A gente achou que você tinha sido arrebatada. Intangível que eu fui, né? Mas é isso. Entendeu a ideia aí, Paty? Sacou aí? Fala aí um exemplo para nós do que é algo intangível e que pode ser uma rota de fuga, de escapatória, e não algo... Por exemplo, hoje eu estava compartilhando... Deixa eu ver, acho que é a internet dela de novo. Aham. Não desiste, fica aí, persiste. Não, isso não. Se inspira aí, todo mundo. Tô sumindo. Era igual a gente estava compartilhando não sobre aquele meu amigo, né? Então, assim, para mim, a questão muitas vezes por exemplo, a gente está falando muito do reino. Então, para mim, muitas vezes o reino... meu amor, bem-vinda! Oi, Gabriel. Gabriel Souza aqui com a gente também. Deixa eu compartilhar assim. Para mim, muitas vezes, algumas questões da Bíblia, algumas situações da Bíblia, para mim parece às vezes inacessível, inalcançável. E eu falo assim, sempre para
para as meninas, para as que estão mais perto de mim. Eu me contento hoje com a inspiração de Salmo 23, que eu amo. Então, muitas vezes, o reino, para mim, é algo ainda que eu não consigo. Eu não vou desistir de chegar até lá. A Beni está querendo me abandonar. Eu não vou desistir de querer chegar até lá. Mas, muitas vezes, eu tenho que dar um passo de cada vez. Então, eu tenho vivido muito, eu sempre digo para as pessoas que estão perto de mim, no Salmo 23, desfrutando do colo do bom pastor, desfrutando da sombra do onipotente. Essa tem sido a minha inspiração ultimamente. Porque às vezes o reino para mim ainda se torna inacessível. Mas é uma inspiração. Eu não posso desistir de querer chegar lá. Desistir de alcançar o reino. Então é mais ou menos isso. Quem aí tem dúvidas sobre inspiração e exemplo, enquanto eu tento trazer a Beni de volta ao nosso meio? Quem aí tem alguma dúvida em relação a exemplo e inspiração? Quem compreendeu? Acho que ela voltou de novo. A minha internet está caindo, gente. Perdão aí, tá? Eu tô perguntando para... O que você falou, Tati? Eu perdi aí quando você ia falar, amiga. Não, eu só estava dando exemplo da questão do reino. Eu acho que vocês lembram quando eu falei da questão de o reino ser para mim ainda algo muito distante. Mas eu me contento hoje com o Salmo 23. De desfrutar Salmo desse 23. Bom pastor. De estar no colo do pastor. Entendeu? Eu estou nessa fase. Algumas já estão mais lá na frente. Já estão no terceiro, quarto degrau da escada para o reino. Eu ainda estou aqui. Mas eu estou tão feliz, me inspirando naquelas que estão subindo, naqueles que estão subindo os degraus. Eu também vou subir. Mas eu tenho que ter o meu momento. Eu tenho que respeitar as minhas limitações. Então, para fechar essa parte de exemplo, muitas vezes, para a gente coloca algo muito forte para a gente mesmo, uma carga muito pesada. E aí eu não consigo, vamos dizer assim, revelar a minha essência, eu não consigo revelar a minha identidade. Essa tarde eu compartilhei até uma brincadeira com a Beni. Eu, Patrícia, fui chamada durante muito tempo de mulher macho. Eu era exemplo porque eu era uma mulher macho, não sei o quê. Mas isso não era a minha essência. Isso era o padrão que eu coloquei para mim, que eu tive que manter esse padrão. Até o momento que eu disse assim, não, eu quero ter o direito de ser mulherzinha. Eu quero ter o direito de usar o exemplo da mulherzinha. Eu não quero mais usar o exemplo da mulher macho. Aquela mulher. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo a mesma guerreira, pronta para qualquer batalha. Mas eu me dei o direito de também ser frágil, de também ser cuidada, de também... Então, assim, isso para mim, o mulherzinha me inspirou. Eu continuo o exemplo de padrão de serviço, de querer ajudar as pessoas. Esse exemplo, para mim, não mudou. Mas hoje, para mim, eu me dou o direito de tirar um pouco da carga, de não precisar ser sempre aquele exemplo. Mas eu posso ser simplesmente uma inspiração. Entendeu? Então, nem tudo na nossa vida precisa ser exemplo. Mas a maioria do que eu faço precisa ser inspiração. Mas eu também posso ser exemplo de ser frágil, eu também posso ser exemplo de ser humana, eu também posso ser exemplo de ser mulherzinha, porque às vezes a gente bota uns exemplos na nossa vida que é alto demais. Então muitas vezes muitas vezes o ser frágil, o chorar, não, você não pode chorar, você tem que ser forte, você é filha de Deus, Não, eu quero chorar.
eu quero ter o direito de sofrer também, de sentir a minha dor. Entendeu? Chore! Então, eu quero ter esse direito. Então, muitas vezes, eu não preciso ser exemplo de mulher forte. Eu quero ser exemplo de mulher frágil. Entendeu? Então, assim, traga para a sua vida exemplos que você consiga se inspirar naquele exemplo. Não traga exemplos tão altos que você não consegue alcançar e você desiste. Porque aquilo se torna inalcançável. Ah, se eu não alcanço, se eu não consigo ser uma Masterchef, mas eu vou saber fazer um omelete legal. Oba, eu quero, hein? É isso. Então, assim, para mim, eu não preciso botar um padrão, um exemplo tão alto para me seguir. Eu posso simplesmente pegar um exemplo mais acessível a mim, mais que caiba dentro de mim hoje. Então, eu não preciso ser um exemplo de uma grande mãe, um exemplo de uma grande mulher, porque a gente falha. E aí, quando a gente falha, a gente se decepciona com a gente mesmo e fica preocupado com o que os outros pensam de mim. E acabou. E não, poxa, aquela pessoa vai me ver, vão comentar tal coisa, vão achar, então eu não posso me permitir chorar porque ninguém pode me ver chorando. Eu não posso me permitir fazer isso porque ninguém pode. Mas essa permissão é o quê? Você está tão preocupado com o que os outros pensam a seu respeito ou você está preocupado com aquilo que você tem o direito, né? O direito, o dever de viver. Então, como filha de Deus, eu tenho o direito, Deus me deu o direito de poder desfrutar do colo do pastor. De poder descansar à sombra do Onipotente. Eu tenho esse direito. Eu não sou obrigada a todo tempo estar no padrão de Paulo, eu não sou obrigada a todo tempo a não estar no padrão alto. Não. Eu posso simplesmente ser aquela ovelhinha que o pastor foi resgatar e está ali cuidando das feridas, tá? Entendeu? Então, assim, eu posso ser. E isso também serve de inspiração para outras pessoas. De olhar e ver também a fragilidade. Então, a gente tem que ter muito zelo e cuidado com aquilo que a gente tem usado como exemplo para nós. Esse exemplo, ele está nos servindo de inspiração ou esse exemplo está nos servindo de peso? De um peso que eu não consigo alcançar. Então, o que tem sido exemplo na sua vida hoje? Te serve? Não, eu pego aquele exemplo como inspiração ou aquele exemplo para mim que se torna um fardo tão grande. Olha, a minha personal acaba de entrar, dona Débora, bem-vinda. Oi lá, Débora, bem-vinda. Tô vendo. Débora é responsável para me fazer academia todo dia, viu? Olha aí, que coisa boa. Tá vendo? É um exemplo. Entendeu? Que vocês já sabem, né? Então, que para mim é o quê? É uma grande inspiração. Quem sabe eu chego lá. Então, meninas. Olá, Debbie. Bem-vinda. Então, é mais ou menos isso. É isso que a gente quis passar para vocês. É que muitas vezes o exemplo que eu tenho que ter na minha vida, ele tem que estar adequado à minha realidade. Tem que estar adequado à minha identidade, tem que estar adequado à minha essência. E tem que ser, todo exemplo que eu trago para a minha vida tem que ser minha inspiração. Exato. Se o exemplo está alto demais, está inacessível demais, pronto. Eu não alcanço. É uma rota de fuga. Lembra, toda vez que o exemplo ele é intangível, ele não é um exemplo. Ele é uma rota de fuga. Ele é um buraco onde você se esconde. Ele é uma coisa que não te leva a lugar nenhum. A inspiração, ela te leva sempre a prosseguir. Ela deixa você sai do lugar onde você está para um outro nível. Isso é o exemplo que te inspira. O exemplo intangível é aquele que faz você paralisar, retroceder e não consegue mais sair daquilo lá. Não é isso que a gente está falando. Hoje a gente precisa entender que ao olhar as diversas coisas que acontecem na nossa vida, aquele olhar demorado para aquilo que realmente precisa da nossa atenção, a gente vai pensar: isso é um exemplo que me inspira ou esse negócio está intangível demais?
Então, eu vou separar o que é intangível e vou viver a minha essência, vou viver o que eu realmente sou. Porque o que acontece? Quando eu não vivo o que eu sou, eu dependo do falar do outro, da aprovação do outro o tempo todo, então tem alguma coisa errada. Está intangível o meu exemplo, não está me inspirando, está me deixando para trás. Está me Na verdade, eu quero imitar as pessoas, né? Isso. Então, está me distanciando daquilo que realmente eu fui designada para ser, para ter, para fazer e para realizar. Pegou aí o código, gente? Isso é um exemplo que serve para minha inspiração, que não necessariamente eu vou seguir o passo a passo da cartilha e ser igual em tudo. Não dá, porque nós somos diferentes. Mas nós temos o mesmo alvo, nós temos o mesmo objetivo, nós temos uma mesma meta. Mas nós somos diferentes. Entendeu? Eu amo cupuaçu, gente. Amo cupuaçu. Para mim, cupuaçu é a melhor fruta do estado do Pará. Olha aí a cara da Patrícia. Ela, se ouvir falar, já passa mal. Ela tem alergia. Nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo alvo. Nós temos o mesmo objetivo, nós temos uma mesma meta e nós estamos caminhando, irmãos, para o mesmo lugar. Nosso fim máximo é, de fato, o reino que está chegando. Ele está vindo para nós e nós estamos indo de encontro a ele, nós vamos nos encontrar, né? E nós vamos fazer uma grande festa naquele reino que vai ser maravilhoso. Mas, por enquanto, a gente precisa trilhar esse caminho aqui nesta terra, olhando, vivendo a sua essência, vivendo o que você é. E assim, ó, não é que a gente vai viver dissolutamente, não é nada disso que a gente está falando aqui. Quando você vive o seu propósito, você vive num patamar mais acima. Você vive a sua essência, você vive num patamar mais acima. Porque a sua origem não é desta terra. A sua origem é Deus. Então, quando a gente pega o exemplo na nossa vida, transforma nele numa inspiração e a gente segue, a gente encontra aquele que é a nossa origem. Exatamente. É isso, nós não fomos criados em escala, né? Nós fomos criados individualmente. Nós não somos industriais. Não. Nós não somos produtos da indústria. A nossa identidade é única. Não tem igual. É única. Toda a terra. Exatamente. Essa terra povoada é única. Só tem eu, as graças a Deus, né? Só tem uma bem. Ainda bem. O mundo não suportaria. É verdade. Tem que concordar. Bom, gente, é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente quis passar para vocês. Usando a nossa própria vida como exemplo na vida de vocês. Ah, mas a Paty e a Beni, como a gente ouviu no início, é exemplo? Não nos use como exemplo, nos use como inspiração naquilo que a gente é bom. Porque a gente também tem muito defeito que não adianta eu querer ser exemplo. Entendeu? Não é bom em tudo, né? Então, a gente é bom em algumas coisas, em tudo não. E tá tudo bem. Eu não sou exemplo na cozinha, não me imitem. Mas use a inspiração de dizer assim, olha, a Paty está tentando fazer, eu também vou tentar fazer. Entendeu? Isso, então, muito bom. Que os exemplos para a nossa vida nos sirvam de inspiração. A Iracema perguntou, pelo que eu entendi, ela perguntou como identificar o que é exemplo e o que é inspiração. É justamente aquilo que a Beni colocou. Se aquele exemplo te inspira, te motiva, te faz querer buscar, continuar, isso é um exemplo legal. Agora, se você tem um exemplo que te paralisa, que não consegue te tirar da zona de conforto, que se torna inatingível, e faz com que você tenha uma rota de fuga, diga assim, né, usar o exemplo que a Beni usou, eu não suporto crossfit, então eu não vou fazer nada de exercício. Aí, você coloca o crossfit como teu exemplo, que você não consegue chegar lá. Pô, mas espera aí.
isso te paralisa. Não. Poxa, eu amo, acho lindo o CrossFit, mas eu não consigo fazer, mas isso me inspira a cuidar de mim, então eu vou caminhar na praça. Opa, então, vem comigo. É essa questão do que é exemplo e do que é inspiração. Então, que possamos ser exemplos de inspiração para a vida de muitas pessoas. E sempre lembrar que nós temos dentro de nós a maior inspiração. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Master. E isso tem que de fato nos inspira. De fato nos inspira. Vamos para a tarefa dessa live? Vamos para a tarefa dessa live? É contigo, Beni. Entrou agora, Beni. Oi, Maria, tudo bom? Maria, olá! Bom, vocês chegaram, não sei se vocês entraram agora, mas vocês chegaram na hora da tarefa de hoje. A tarefa de hoje é maravilhosa, tá? Branca, quero ver você com esse amém tão grande aí fazendo a tarefa de hoje, hein? Olha, vai ter que postar e marcar a gente. Legal, Paty, muito bom. Fazem, marca a gente. Na tarefa de hoje você vai fazer uma carta. Olha só. Só que tem duas coisinhas nessa carta. Primeiro, ela é uma carta, tá? Ela tem que ser escrita no papel. Não vale fazer mensagem de texto, não, tá, gente? Tem que escrever. Você vai fazer uma carta endereçada a uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que vive a sua essência. Uma pessoa única neste universo. Uma pessoa que tem identidade. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é você. Você vai escrever uma carta para você, viu, Paty? Você vai escrever a sua também, tá bom? Você vai escrever essa carta falando 5 coisas que são exemplos na sua vida e que te servem como inspiração, que te faz sair de onde você está e faz você galgar degrau por degrau até chegar lá. O que são as 5 coisas que são exemplos na sua vida e que te servem como inspiração? Escreva isso para você. Coloca no papel. Olá, não sei de que horas que você vai falar. Querida, amiga, inseparável de todos os dias, Beni. Olha, que ela vai fazer a carta dela, tá? Não é para vocês fazerem assim. Essa sou eu, tá? Eu vou começar a minha carta assim. Querida, amiga, extraordinária de todos os dias e inseparável, Beni. Como você vai começar a sua carta, Patrícia? Fala aí pra mim. A mais linda, bela, amada Olha filha aí, de Deus, Patrícia. Tá vendo? Você Patrícia. É a minha inspiração. Bom, escreva para você e identifique na sua vida 5 exemplos que tornaram a sua inspiração. Escreve, posta pra gente, marca a gente, coloca aí pra gente dar uma olhadinha. E até que dia, Paty? Até dia 20... Dia 21. 21. Às 21 até dia 21. 12. Às 21h12. Ó, por aqui, obrigada por todos vocês estarem aqui. Um maior prazer compartilhar com vocês essas coisas que nos inspiram, que nos deixam alegres, que para nós, a gente tem experimentado, isso que é o mais gostoso dessa live, é que a gente tem experimentado como vocês que estão aí, ó, em algum momento, são meus exemplos, aqueles exemplos que me inspiram, que me levam adiante. Então, ó, beijo grande no seu coração e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas e meninos. O print tá falando